Olá, no Papo com o Editor desta semana, entrevistamos a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Em Brasília, temos a repórter Sofia Guiar, a quem agradeço a participação, e na TV Estadão, Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota e que eu agradeço também. Ministra, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Beth, Sofia, Bruno. Bom dia. Ministra, vamos começar com um tema mais ameno, né? O marco temporal, obviamente, é o tema da entrevista, mas eu queria saber a sua opinião. Há umas semanas atrás, o presidente Lula demitiu a terceira mulher do governo, a presidente da Caixa. E ele vem sofrendo críticas por reduzir a participação feminina no governo. A senhora, além de ser uma representante feminina, representa os povos indígenas, é uma representante do que a gente chama das minorias, né? Daqueles que buscam mais espaço. A senhora acha que o governo está falhando nesse ponto? A senhora espera que o presidente recupere esses espaços? E a senhora, como representante, né, uma mulher indígena, como é que a senhora vê essas críticas ao presidente? São justas, são injustas? Olha, né, óbvio assim que precisa aumentar a representação das mulheres, né, em todos esses espaços de direção, né? Nós ainda somos uma minoria, né, no Congresso Nacional, nos ministérios, né, nas presidências, né, dessas instituições, né, relevantes. Então, há uma necessidade real de ampliar essa presença, essa participação, né, essa representatividade de mulheres em todos esses espaços, né? Começamos até esse ano, né, ressaltando que é a primeira vez que a gente tinha o número, né, maior de mulheres nos ministérios, considerando também as presidências dos bancos, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que considerada assim um grande avanço, né? Mas é claro também que tudo é uma luta, é uma batalha constante, porque ainda não tem essa aceitação natural por parte mesmo dos homens, né, dessa presença das mulheres. Então a pressão é muito grande, né, ali, né, as exigências são muito grandes e nesse momento que a gente está, que não temos uma maioria ali no Congresso Nacional para aprovar todas as proposições do governo, né, é preciso garantir essa governança. Então, eu acho que não é muito de dizer se concorda ou se não concorda com as críticas, né? É a gente falar dessa necessidade, sim, de garantir que haja essa permanência das mulheres ou a reposição dessas mulheres ocupando os cargos estratégicos, né? Ou cargo de direção. Isso é fato. E a senhora tem levado isso ao presidente Lula, ministra? Quando a senhora tem as suas, né, as suas conversas, a senhora fala dessa necessidade, Olha, nós ele falamos de uma repetir. forma, nós falamos isso sempre entre nós, mulheres, né? As mulheres ministras, as mulheres que estão ocupando. A gente tem falado muito isso entre nós e também, é claro, temos levado isso, essa preocupação, né, à presidência, porque é preciso a gente também manter essa nossa posição, né, de defender essa presença, né, e participação das mulheres. A senhora chegou a se reunir com o grupo de mulheres do governo, até falado com a então presidente da Caixa, Rita Serrano, depois da demissão? Houve alguma conversa, algum debate entre as mulheres do governo em relação à demissão de Rita? Olha, há uma solidariedade entre nós, né? E a gente faz isso, temos nossos grupos próprios de conversa, onde a gente trata dessas questões, né? Bom, ministra, então agora vou entrar um pouco no tema, que é muito espinhoso até para o governo e que gera muito embate com o Congresso, que é a questão do marco temporal. A senhora é muito envolvida nessa questão, o presidente Lula também tem falado bastante sobre essa questão. E, bom, inicialmente a orientação do Ministério dos Povos Indígenas foi para um veto total do marco temporal que foi aprovado pelo Congresso Nacional.
Só que o presidente Lula decidiu, assim, de última hora, lá no prazo limite da sanção presidencial, ele vetou de forma parcial o projeto. Logo em seguida, a senhora, junto com o ministro Padilha e Jorge Messias, a senhora falou com a imprensa e falou que classificou o veto do presidente Lula como uma vitória. Os vetos apresentados foram uma vitória para o governo e até para o ministério. Queria saber, o presidente acertou nessa resolução que fez, nesses vetos que fez do projeto? A senhora pode se classificar até como satisfeita em relação aos vetos presidenciais? Olha, o presidente Lula vetou a maioria absoluta, né, dos artigos desse projeto de lei. Eu acho que uma questão que precisa ser sempre esclarecida e que ficou assim, né, não ficou muito bem esclarecida logo ali no momento é que foi dito que o presidente Lula vetou parcialmente o marco temporal, né? E não foi. O presidente Lula vetou integralmente o marco temporal e parcialmente o projeto de lei, né? Nós temos falado muito desde o início que esse projeto de lei não se trata somente do marco temporal, né? E essa compreensão ficou assim por parte de muita gente que era tudo marco temporal, né? E não é. Ali tinha vários outros pontos em relação à facilitação de acesso a território de povos isolados, transgênicos em territórios indígenas, né? A falta da consulta livre prévia informada para obras de infraestrutura, né? A desapropriação de povos indígenas de seus territórios caso apresentasse traços culturais, né? Enfim, muitos artigos ali totalmente ruins, né? Nocivos diretamente aos povos indígenas. Então, nós orientamos, sim, assim como o Ministério do Meio Ambiente, Direitos Humanos, né? Orientamos, sim, o veto total, né? Agora, é claro que a presidência ali faz as suas análises e, né, toma suas decisões. Então, o importante é que, né, ali, os principais pontos, né, considerados institucionais, né, os principais pontos ali foram vetados, né? E claro que tem toda essa intenção do Congresso Nacional de derrubar todos os vetos, isso já está dado, né? Assim, era uma questão óbvia de derrubar todos os vetos. Então, a gente foi ali até onde deu, né, com a presidência para tentar retirar aqueles que realmente, né, é entendido como, né, retrocessos, né, como inconstitucionalidade. Então, foi Ministra, nesse aspecto que foi tomada a decisão. certo. Ministra, como estão as negociações com o Congresso? Como a senhora mesmo citou, né, que quer derrubar os vetos, né? É uma outra briga, essa é uma briga grande, né? Como é que estão as negociações? Quais são as ações que estão sendo feitas no parlamento? Ali com o Congresso é uma briga permanente, né? É uma briga permanente e que sempre vai na pauta a pauta, né? Agora, é importante também que se entenda, quando se trata hoje demarcação de terras indígenas, direitos indígenas, meio ambiente, né, são pautas caras, claro, necessárias, né, mas que a maioria ali, hoje, né, juntando os interesses da bancada ruralista, mineração, né, outros ali, eles têm já as suas também articulações e decisões que são inegociáveis. Então, eles colocam como pautas inegociáveis. Então, tem ali pautas que são possíveis de dialogar e de estabelecer alguns acordos, e outras não, eles já estão dadas como, né, de seus interesses prioritários e que eles não abrem mão. Então, tem sim essas conversas, está havendo diálogo, eu tenho conversado com, né, vários parlamentares no Senado e na Câmara, né, os líderes de governo também têm conversado, né, ali, a deputada Célia Chacriabá tem feito um trabalho brilhante ali também, né, junto aos líderes, a bancada do PSOL, que é o meu partido ali, também tem feito um trabalho, né, intenso sobre isso, mas nós sabemos que a gente não tem ali a maioria no Congresso Nacional que apoia essa pauta indígena e em relação ao marco temporal, isso ainda é muito mais complexo, né? Uhum. A senhora, então, acabou de falar que
tem conversado com os parlamentares. Como que estão sendo essas conversas? O que a senhora tem ouvido? A senhora também está falando com outros setores, alguns setores mais conservadores, até do Congresso. E também queria saber que, diante da derrubada, então, que até o governo já esperava, essa derrubada do veto, o que o governo, então, pretende fazer em relação a isso? Olha, mas nós ainda estamos trabalhando para que se mantenha os vetos ou parte dos vetos, né? A gente continua nesse trabalho e entendemos que isso ainda não acabou, né? Ganhamos aí essas 2 semanas de fôlego, né? Porque essa semana não foi para pauta, semana que vem não vai ter a sessão, então nós ainda temos um tempo aí para a gente fazer essas conversas. Hein? Não estamos dando ainda como perdida, né? Essas conversas continuam. Agora, claro, após essa votação, aí vamos tomar, né? Aí, quer dizer, tem os partidos, o movimento indígena, né? As entidades de apoio estão já pensando as estratégias de como levar isso ao Supremo Tribunal Federal, que já declarou inconstitucionalidade em relação ao marco temporal. Né? Então, tem aí ainda outros recursos, outros caminhos que devem ser seguidos. A senhora O acredita governo que a questão... Aprovação do marco temporal, né? A senhora acredita, então, que a questão vai ser judicializada, então? É uma questão delicada, mas vai acabar no Supremo e será judicializada, ministra? Olha, esse é o caminho natural, né? O Supremo Tribunal Federal já afirmou a inconstitucionalidade do marco temporal e certamente que vai haver, né, esse recurso, né, que ele será utilizado para tentar derrubar, né, via Supremo. E, então, com essas conversas, tem alguma sinalização até que tem expectativa de que não haja uma derrubada dos vetos, como a senhora apontou? Sim, né? Não podemos afirmar que será possível, mas nós estamos trabalhando para isso, né? Para que os vetos do presidente Lula sejam mantidos. Ministra, pelo que a gente vê, é uma luta, né, milenar, secular, né, a defesa das terras indígenas, né? Recentemente, em entrevista ao broadcast político, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu a exploração econômica das terras indígenas. Este é um tema que sempre recorrente. Como explorar economicamente, né, sem prejudicar, sem, né, degradar ainda mais. A senhora acha que isso é possível encontrar, diríamos assim, um caminho do meio neste tema? Olha, é possível, sim, fazer um uso sustentável desses territórios, né? É possível, sim, promover a geração de renda nos territórios indígenas, garantindo essa sustentabilidade. E é isso que nós defendemos, né? Que os indígenas possam utilizar, possam produzir seus alimentos, possam, né, explorar de forma, né, equilibrada essas oportunidades que tem dentro dos territórios indígenas. Agora, quando a gente fala economia, já subtende que é grande escala, que né, é agronegócio, na verdade, são formas diferentes, né? E hoje, sim, nós queremos avançar com a valorização dos produtos da sociobioeconomia, né? Que é valorizar os produtos que os indígenas já produzem, que fortalecer essas iniciativas, né? E também fomentar e qualificar essa cadeia, né? Ali regional de comercialização dos produtos indígenas, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente pode trazer esse recorde de desenvolvimento econômico sustentável a partir da sociobioeconomia. É isso que a gente defende aqui. Ministra, nesse ponto, só complementando, hoje, né, os produtos, né, do cientista, eles são muito, no exterior, então, são muito bem avaliados, bem quistos, mas o que a gente percebe ainda está um pouco como se fosse algo mais exótico, né? Tem como tirar um pouco dessa parte exótica para ser uma coisa rentável, obviamente sustentável e rentável? Só acha e como chegar a isso, ministra? Olha,
Não é um processo fácil, lhe garanto, né? Porque hoje tem toda essa narrativa de que né, a economia é garantida por meio da grande escala, né? E esse olhar para os produtos que vêm, né, de povos indígenas, de comunidades tradicionais, ficam como ali coisas pontuais, né? E, na verdade, né, não é só um modo de vida, não é só um modelo de produção dos povos indígenas. É uma necessidade hoje que a gente caminhe para essa mudança, para essa valorização. Considerando toda essa crise climática que o mundo vive, né, nós já estamos sentindo que é preciso mudar, né, que é preciso construir um outro modelo de desenvolvimento econômico, né? Seja a partir da mudança nos sistemas alimentares, seja na mudança, né, da produção, na indústria. A gente precisa achar um novo caminho. E os povos indígenas têm se apresentado como uma dessas alternativas para essa mudança, né? Então, hoje não é só uma vontade, mas é uma necessidade de se valorizar, de se fomentar, de apoiar, né, essas formas mais alternativas e sustentáveis de vida. Entendi. Bom, ministra, no final de outubro, o cacique Raoni, que é uma liderança reconhecida mundialmente, ele criticou o presidente Lula pela demora do governo em atender às promessas feitas a ele no dia da posse, lembrando, inclusive, que o cacique Raoni, ele subiu a rampa junto com o presidente Lula no dia da posse presidencial, 1º de janeiro, aqui em Brasília. E uma das críticas que o Raoni fez ao presidente Lula foi ele ter vetado de forma parcial o projeto do marco temporal e de Lula não ter cumprido, segundo ele mesmo, um papel de proteger contra a violência às comunidades indígenas. Queria saber como que a senhora vê essa avaliação do cacique Raoni em relação ao governo. Olha, há uma expectativa, né, uma esperança muito grande nesse governo, né, e isso é um fato. Nós saímos aí de 4 anos de total desmonte da política indigenista, né, das políticas sociais, da participação, né, social nos espaços né, ali de elaboração de projetos, de políticas, né? Então, houve essa lacuna aí que foi totalmente, né, retrocesso, né, em muitas coisas já construídas. Então, é natural que haja essa expectativa de que tudo se resolva rapidamente, né? Mas nós assumimos, né, inclusive aqui, um Ministério dos Povos Indígenas novo, né, que começou do zero, a FUNAI totalmente desestabilizada, totalmente desmontada, da mesma forma a Secretaria Especial de Saúde Indígena totalmente ali sem recursos, né, sem orçamento, inclusive, para funcionar durante 2023, e a gente debruçou muito para essa estruturação, né, essa estruturação dos órgãos, essa articulação com outros ministérios, a apresentação de planejamento ao governo para que a gente pudesse ter apoio para operacionalizar e para efetivar todas essas políticas. Então, é uma crítica justa, né? Não vou dizer que ele está errado de forma alguma, né? E que nós estamos trabalhando aqui para a gente poder avançar, né? E é importante também dizer que, por mais que a gente não conseguiu atender tudo que foi de expectativa, mas em 8 meses nós demarcamos 8 terras indígenas, né? O que, comparado aos últimos 10 anos, né? Em 10 anos foram 11 terras indígenas demarcadas, né? Em 10 anos, 11 terras indígenas demarcadas. E em 2023, aqui na nossa gestão, em 8 meses, foram 8 terras indígenas, né? E ainda estamos trabalhando para que haja mais ainda algumas assinaturas este ano, sabe? Então, estamos dando passos, né, lentos, podemos até dizer assim, mas firmes para a gente garantir, né, que esses territórios demarcados, né, para que todo esse trabalho que a gente vem fazendo se consolide, né, e garanta a continuidade.
Então, estamos aí terminando o ano até, assim, com uma avaliação positiva de tudo que a gente conseguiu construir em tão curto tempo e com pouca estrutura. A senhora falou que, de fato, está sendo reestruturada depois de 4 anos, que não teve esse apoio, essa defesa a, ao, aos povos indígenas. Diante disso, a senhora tem alguma previsão de lançamento de novos projetos ou ações do Ministério para o ano que vem, já que está se reestruturando, agora vai passar um ano de governo? Tem alguma coisa mais concreta para que essas expectativas, como a senhora mesmo colocou, sejam de fato concretizadas, sejam de fato atendidas pelas lideranças indígenas? Olha, eu falei das 8 terras, né, que foram demarcadas esse ano, né? Nós estamos com operação de desintrusão de invasores em terras indígenas em curso, né? Nós fizemos a desintrusão da terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, né? Uma terra que foi demarcada há 30 anos, e mesmo com decisão judicial, que já estava, né, nos últimos 6 anos, para retirar os invasores, a decisão não foi cumprida. E nós cumprimos esse ano essa decisão judicial, né? Anunciamos a desintrusão, o início da desintrusão no dia 1º de maio. No dia 28 de junho, nós fomos lá, um conjunto de órgãos, né, e entidades, fomos lá entregar, né, a posse ali da terra ao povo Tembé, né, lá no território Alto Rio Guamá. Estamos agora com uma operação em curso na terra indígena Trincheira Bacajá e Apiteréua, né, um lugar ali onde tem mais de 800 edificações, né, quase 2.000 pessoas dentro de uma terra indígena, que também, mesmo com decisão judicial, né, o que havia era uma motivação para as pessoas entrarem, invadir a terra indígena. Então, é uma ação totalmente legal para a gente acabar com atividades de ocupação ilícitas, né? Então, também não é uma tarefa simples você fazer isso, porque não é só você retirar as pessoas expulsando do lugar, é você também apresentar ali condições para que essas pessoas possam se reinstalar, possam ser reassentadas, né, possam receber políticas sociais, deixando esse lugar que eles foram para ali, né, também de forma totalmente equivocada, né? Então, dentre essas pessoas, tem essas pessoas que foram enganadas e tem as pessoas que foram realmente propositalmente instalar fazendas, né? E fazer ali destruição, desmatamento. A Pitereu e a Trincheira Bacajá estão entre as 2 terras indígenas mais desmatadas nos últimos 4 anos. Então, se nós estamos falando também de desmatamento zero até 2030, nós precisamos ter medidas concretas. E essas desintrusões, né, se apresentam como uma dessas medidas para alcançar essa meta, né, do desmatamento zero. E estamos com uma lista de mais, né, 30 terras indígenas a serem desintrusadas, seja de invasores, né, de garimpo, seja de invasores de exploração ilegal de madeira, seja de grilagem de terra, né? E nós estamos trabalhando aqui conjuntamente para operacionalizar, né, essas ações. E aí, fora isso, nós estamos já com o Comitê Gestor da PNGAT, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, né, das Terras Indígenas, uma política de 2012, que foi totalmente paralisada nos últimos 6 anos. A gente já, né, relançou um novo decreto, né, de instalação, e estamos já com 10 PGTAs, Plano de Gestão Territorial Ambiental, na prioridade para ser implementado no ano que vem. Assim como já temos mais 10 que estamos apoiando a elaboração e mais alguns com a atualização. Sabe? Então, são políticas concretas que nós queremos, né, efetivar no próximo ano. Tá certo. Ministra, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, a entrevista passa muito rápido. Para finalizar, eu queria a sua avaliação, como profunda conhecedora, né, do setor, descendente também, né, de indígena, se é possível a gente esperar no Brasil, né, se a senhora sonha ou se acha que pode ser uma realidade, uma pacificação entre garimpeiros, indígenas, pessoal do agronegócio. A senhora acha possível haver uma pacificação? Porque os setores vivem ali em guerra constante, né? Olha, é uma realidade, né? E nos últimos anos
esses conflitos se intensificaram muito, né? Foi um aumento de invasão aos territórios, de violência contra os indígenas, né? E o Ministério dos Povos Indígenas aqui tem trabalhado e vai continuar trabalhando para estabelecer um diálogo entre setores e a gente conseguir avançar com essa regularização fundiária, garantindo um direito constitucional que é de demarcar os territórios indígenas, né? Então, nós estamos trabalhando aqui seriamente, diariamente, para a gente conseguir avançar com esses diálogos com os governos dos estados, com as prefeituras municipais, né, com o parlamento, para entender, né, que não é preciso incentivar que né, o conflito não interessa a ninguém. Né? A gente precisa achar um caminho, a gente precisa achar formas de acabar com esse conflito e resolver a questão fundiária. Né? Então, isso serve para nós indígenas, para também a propriedade privada. Então, eu sempre acredito que com um diálogo é possível achar esse caminho, e estou trabalhando para isso. Tá certo. Ministra, boa sorte na sua empreitada. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Agradeço a Sofia Aguiar, ao Bruno Nogueirão e continuem aqui com a gente no Broadcast Político. Até mais. Até mais, obrigada.